Olá, meninas, sejam todos bem-vindos. Hoje, aula muito interessante, saúde bucal. A professora vai iniciar realizando um compartilhamento de tela com vocês, para que vocês possam ver o mesmo que eu, tá? Tá aparecendo para vocês, Isabela, Milena? A professora trouxe a seguinte mensagem hoje nessa manhã, ó. A sabedoria não está em não falhar ou sofrer, mas usar nossas falhas para amadurecer o nosso sofrimento, para compreender a dor dos outros. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre em algum momento nós vamos falhar com alguém ou alguém vai falar conosco. O que a gente tem que entender é que às vezes cada um dá aquilo que tem no coração. Então, algumas pessoas eles dão coisas ruins pra gente. O que a gente tem que fazer é às vezes entender o sofrimento do outro. É difícil isso? É, com certeza. Mas Augusto Cury foi muito sábio com essas palavras que ele utilizou, viu? Então, eu inicio a nossa aula falando a respeito disso, sobre aprender a se colocar no lugar do outro, tá? Só que antes da gente aprender a se colocar no lugar do outro, vamos fazer aí uma revisão, então? O que nós vimos na aula passada? Nós falamos a respeito do protetor solar, a importância do protetor solar. O que eu gostaria que vocês tivessem guardado ali, que ficasse assim, ó, bem no coração? Que o filtro solar, ou protetor solar, ele vai nos ajudar aqui a proteger contra o raio UVA e o raio UVB. E o filtro químico, ele absorve os raios. E o filtro solar físico, ele reflete. O que é interessante? Alguns, o químico, por exemplo, ele espalha fácil. O físico, nem tanto. Porém, o óxido de zinco, essa é a palavra-chave. O óxido de zinco é um componente muito importante e que ele ajuda com uma proteção natural contra esses raios. Porque um causa queimadura e o outro causa câncer de pele. Então, o intuito aí é você auxiliar o cliente como? A saber que a melhor forma não é nem a marca do produto, e sim que ele possa escolher o produto de que forma? Um produto o qual proteja contra o raio UVA e o raio UVB. Só relembrando que essa imagem é de um caminhoneiro, né, que eu comentei com vocês, que olha a importância do protetor, não é apenas uma parte estética, mas é uma questão de saúde também, ó. O lado onde ele era mais exposto. E aqui, o caso de duas irmãs, são gêmeas, e aí as duas, a primeira teve exposição solar durante a maior parte da sua vida, conforme você está vendo aqui. E a segunda, ao contrário, teve uma exposição solar sem o uso do protetor, e é visível aqui, olha. Imagina, o tugor da pele, o aspecto, a profundidade das rugas, linhas de expressão. Então, a diferença fala por si só a respeito do quanto é importante para nós nos mantermos hidratados, ou seja, a ingesta de água e o uso do protetor solar. Hoje nós vamos falar do quê? Saúde bucal. Se você está com a sua apostila aí, página 80. Vamos iniciar falando o seguinte. Primeiro, como manter uma boa saúde bucal? Isso aí a gente aprende desde lá da escola, lá com 5, 6 anos de idade, lá na escola, a professora fala muito sobre a saúde bucal. A professora hoje só vai reforçar, então. O que é uma boa higiene bucal? Primeiro, um hálito puro, sorriso saudável, mas principalmente, nós temos que ficar atento que esse pessoal inclui eu, você, nós. Vai escovar os dentes, às vezes esquece. Escova só os dentes. Deve ser escovado os dentes, a gengiva e a língua. Se vocês observarem, tem algumas escovas que atrás vem até assim com algumas elevações, já é propriamente esse é o objetivo. A hora que está escovando, já aproveitar e escovar a bochecha, a gengiva e muito cuidado. Gengiva é uma área muito sensível. E se ela tiver com muita sensibilidade, com certeza tem que ter uma atenção especial. Então, se a professora perguntar, conselhos para uma boa higiene bucal, qual é? Escovar os dentes sempre após as refeições, exceto café da manhã. Por quê? No café da manhã, o que aconteceu? Nós dormimos, passamos lá em média de 7 a 8 horas dormindo. Ou seja, a nossa boca, naturalmente, ela tem bactérias que fazem parte dela. Só que tem um agravante aí. Então, 8 horas, a boquinha ali fechadinha, uns acabam respirando pela boca, enfim, independente se pelo nariz ou pela boca, a bactéria fica parada ali. E foi feita uma pesquisa recente que foi constatado o seguinte, que pessoas que têm por hábito de
tomar café da manhã sem escovar os dentes, começa a desenvolver problema cardíaco, porque engole, ali vai bactéria, essa bactéria, quando a resistência do organismo está tudo bem, ok, mas e quando não está? O que acaba acontecendo? Essa bactéria começa a atingir ali, em volta do coração, tem o pericárdio. Existe 3 camadas, o coração tem o miocárdio, o pericárdio e o endocárdio. Começa a dar endocardite. Você fala, sério isso, professora? Por causa da falta de escovar os dentes? Isso. Então, por isso, assim, às vezes eu sei que meus filhos já sofreram muito. Eu vivo falando, escova os dentes, escova os dentes. Não é simplesmente coisa de mãe pegar no pé ou profissional. É para prevenção de doenças, ok? Então, se a professora perguntar o que você precisa para uma boa higiene bucal, escovar os dentes após as refeições, para poder manter não só o hálito, mas higiene. Usar o fio dental diariamente para retirar aquilo que a escova não consegue retirar restos de alimentos. Trocar a escova a cada 3 meses e consultar o dentista regularmente. O que é isso? A cada 6 meses. Vai lá, dá uma olhadinha, vê como tá, como funciona, tá tudo bem. Professora, não consigo, o cliente não vai conseguir isso cada 6 meses. Uma vez ao ano, não passar disso. Por quê? Para saber como é que está esse desenvolvimento, está tudo certo, está com problema na gengiva, não deixar agravar para depois marcar para o dentista. Tem algumas pessoas que têm uma cultura assim, eu só vou correr atrás quando estiver doendo. Quando estiver doendo é porque o negócio já não aconteceu. E aí você vai estar atuando lá na farmácia e a parte de cosmética, perfumaria ali, vende-se muito pasta. E algumas pessoas falam, pasta na farmácia é mais caro. Na verdade, não. Na farmácia, o que acontece é que às vezes tem mais disponibilidade de tipos de pastas diferentes. Pastas mesmo que são utilizadas para tratamento. Então, já que a professora está falando em pasta dental, creme dental, existem vários tipos de nomes que é utilizados para o produto que é utilizado para se higienizar. Vou falar para vocês uma história bem breve ali a respeito do creme dental. Então, outro nome complicado que ele tem é dentifrício. Diferente, né? Gel dental, creme dental ou pasta de dente. Esse creme, qual que é o objetivo dele? Limpar. E normalmente é um conjunto. Não é só pôr no dedo ali e passar que não vai retirar. Tem que ter a escova e a pasta. A professora foi buscar na história assim, a partir de quando se existiu o primeiro creme dental? Ele foi inventado lá no Egito. Então, fazia-se uma mistura. Olha quantos anos antes de Cristo, hein? Então, misturava sal de cozinha, pimenta, folha de menta e flores de íris, ó. Então, você imagina essa mistura aqui logo pela manhã. Com certeza não dá para deixar o estômago bom, né? Pimenta. Então, assim, existem pastas dentais que têm o que? Sabor. Só que o que a professora quer que você se atente? Então, se eu perguntar lá, quais são os cuidados diários com a boca ou com a saúde bucal? Primeiro, a pasta dental. O que nós temos que entender? Existem várias marcas? Sim, existem várias marcas. Porém, o que eu quero que vocês se atentem? Que dentro de uma pasta, existem produtos. Algumas pastas são abrasivas, umectantes, surfactantes, aglutinantes, edulcorantes, olha cada nome, flavorizantes, princípio ativos, olha. Então, quer dizer que tem pasta dental que tem princípio ativo e veículo? Sim, tem sim, ó. Vou dar um exemplo. Se um paciente estiver fazendo um tratamento de câncer, um exemplo, tem alguns componentes de algumas pastas aqui, ó, que vai prejudicar o tratamento desse cliente. Você vai falar, sério, professora, eu nunca soube disso? Pois é. Se você optar por trabalhar com manipulação, uma farmácia de manipulação, vocês vão pegar muito receita de pasta dental. Então, o cliente que faz acompanhamento, que faz radioterapia, de acordo com o câncer de cabeça, câncer de boca, ele tem que usar ali o quê? Uma pasta dental específica, uma pasta dental manipulada. É caro? A resposta é sim. Gira ali assim em torno de um tubinho, 40, 50 reais, de acordo com o princípio ativo que vai dentro. Você fala, nossa, professora, é sério? Sim. Cuidado. O que eu falo para você é o seguinte. O cliente sempre pergunta, qual que é a melhor marca de pasta de dente? Eu não vou falar em marca. Eu vou falar assim, por quê? Qual é o objetivo de você utilizar esse tipo de pasta?
Algumas pessoas vão dizer assim, ó, eu uso por causa do preço. Outros, eu uso por causa da marca. Hoje eu quero que você se atente ao seguinte, qual é o objetivo que eu falei que a pasta de dente faz? Manter uma boa higiene. Principalmente, por que nós mantemos uma boa higiene? Além do hálito saudável, o hálito puro. Para evitar cárie. O que é a cárie? Cárie é por quando fica restos de alimento no nosso dente, as bactérias gostam de comer restos de alimento. Então, ou seja, e junto com o alimento, ele vai começando a comer o quê? O esmalte do dente, ao ponto que chega uma hora que ele vai fazer o quê? Ele vai penetrar. Então, o que é importante ter dentro de uma pasta? Que na sua fórmula contenha flúor. Por quê? A função da pasta não é limpar os dentes? Então, a presença do flúor, ele favorece um processo chamado remineralização. Ou seja, ele vai auxiliar no esmalte do dente. Então, se ele auxilia ali para proteger esse esmalte do dente, ele vai ajudar contra a lesão que a cárie pode produzir. Ou seja, porque a bactéria, ela consegue fazer o quê? Ela penetra esse mineral que está íntegro e até que ele consegue se romper e ela vai comendo. Come de uma tal forma ao ponto que a pessoa sente muita dor e aí é onde precisa realizar o quê? O canal. Mas a nossa intervenção profissional é orientar o cliente que utilize uma pasta independente, se Colgate, se Oral-B, ou enfim, não importa a marca ali, é que na composição tenha flúor. Flúor é um componente que desde a nossa infância nós fazemos o quê? Lá na escola, os professores dão para a criança bochechar para prevenir justamente. Porém, daqui a pouco, eu quero que você se atente a uma doença que eu vou falar que dá, porque tudo que é demais na nossa vida, ao invés de nos ajudar, prejudica. Um exemplo, a falta de vitamina no nosso organismo causa alguns problemas. Um exemplo, a falta de vitamina A dá queda de cabelo, dá problema na pele, nas unhas. E na pasta, desculpa, corrigindo. E nos dentes, o que causa? Nos dentes, a falta do flúor ajuda aí no processo da cárie, ajuda ali não se ter uma proteção. E quando se usa em excesso, dá algo chamado fluorose. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Qual que é a segunda coisa que é importante você saber a respeito da pasta dental? Existem pastas que eles são antiplacas. O que isso quer dizer? Ela ajuda a reduzir a formação do quê? Da placa dental. Observe aqui nessa imagem que eu estou compartilhando com vocês, tá vendo? Isso aqui é acúmulo de placa. Chega uma hora que quando o dente chega nessa situação, a pessoa não vai conseguir retirar apenas escovando. Tem que ter intervenção do dentista, tem que ir lá passar e fazer uma limpeza com o aparelho para ver essa remoção. Essas pastas, antes do cliente ir no dentista, o que ele vai ajudar? O objetivo dela é reduzir a formação dessas placas. Ou seja, auxilia o paciente a manter uma saúde periodontal. Ou seja, não é só manter o dente limpo, é manter o dente e a raiz. E o resto de alimento, a tendência dele é entrando dentro. E ao entrar, vai se acumulando, vai ficando nesse aspecto. Além do aspecto não ser saudável, é muito bonito você olhar para uma pessoa e ver um sorriso saudável, né? Então, não vai ficando um sorriso bonito. E a função, então, delas é porque tem um componente chamado triclosan. O triclosan, associado ao copolimero ou ao zinco, ele potencializa essa eficácia. Ou seja, dentro das pastas que tem antiplaca, elas contribuem no controle da periodontite, ou seja, da inflamação das gengivas. Pessoas que têm gengiva sensível, tem que usar, é importante usar esse tipo de pasta. Ou se não for um uso constante, de vez em quando. Agora, pasta, existe também as que são antitártaro. Então, o que é antitártaro? Ela tem na composição também o zinco, porifosfato, ou seja, não remove o cálculo dental, mas ele ajuda a prevenir essa formação. Ou seja, ao retirar, ele vai ajudar a não formar uma nova camada ali. Porém, tem que entender o seguinte, o pirosfato deixa ali mais mole, grosseiramente falando, fica mais fácil do dentista remover, ok? Porque
vai lá no dentista, ó, ao retirar o alimento, sangra, machuca toda a gengiva. Da orientação, essa pasta, o dentista vai orientar o cliente a utilizar durante algum tempo para poder remover e assim manter uma boa higiene, tanto dos dentes quanto da gengiva, tá? E já que nós estamos falando de pasta dental e falando do cuidado com a higiene bucal, vamos falar um pouquinho sobre enxaguatório bucal, ou seja, você utiliza ali para ficar boquinha bonita, saudável, cheirosa. Porém, a professora hoje vai falar uma coisa que eu não sei se vocês sabem como informação. Não deve conter álcool no enxaguante bucal. Você vai falar, como assim? Diferente do que todo mundo pensa, se tem álcool é porque é melhor. Álcool mata bactéria. Sim, álcool mata bactéria. Porém, nós temos que lembrar que na nossa boca é o quê? É uma mucosa. O excesso de álcool, você sabe o que vai acontecer ali no nosso paladar? Ele começa a afetar até o paladar. Para se utilizar um enxaguante bucal com álcool, de preferência tem que ter recomendação do dentista. Caso contrário, utilize qualquer outro que não tenha a presença do álcool. E aí, enquanto a professora está na aula, a Isabela e a Milena estão anotando tudo ali bonitinho. Você aí que não conseguiu assistir a aula agora online, depois a professora vai colocar no grupo, você assista até o final desse vídeo, porque eu trouxe uma novidade a respeito dos enxaguatórios bucais, ou seja, o que é que acontece se usar com álcool, sem recomendação do dentista? Eu vou falar daqui a pouco. Então, existe um enxaguante bucal que o uso diário dele, com certeza, ajuda na formação de placas bacterianas, ajuda nas cáries, ajuda no mau hálito, a cuidar da gengiva. Essa é função, além da pasta dental, é função também do enxaguatório. Porém, tem algum deles que tem até agente branqueador do dente. Só que tudo que é em excesso, como eu falei anteriormente, não faz bem. Esses produtos, principalmente, como eu falei, quando tem álcool, o uso prolongado dele na fórmula agride. Então, se agride, começa uma descamação. Afetando o quê? Chama-se papilas gustativas. É o que a gente sente o sabor dos alimentos. Aí começou, enquanto é só esse detalhe do você não sentir o gosto do alimento, tudo bem. Agora, existe mais que um tipo? Existem tipos diferentes. Os mais comuns têm na composição o quê? Cloreto de cetilpiridíneo. Opa, olha esse nome complexo, são nome de componentes, tá? Então, eles são antissépticos, tem tensoativo, ou seja, tem algum desses produtos que tem na composição dele tanto água e óleo, óleos essenciais. O que é isso? São, esses tensoativos é como se eles fossem os detergentes. É para limpar, para matar, ajudar no processo de eliminação das bactérias. Então, se o produto, a intenção dele é desorganizar ali a reprodução da bactéria, da membrana celular, muito importante. Ele vai auxiliar, então, a não formação de cárie. Digluconato de clorexidine é um antisséptico também. Além de ação antibacteriana, antifúngica, o que ele faz? Ele elimina bactéria, tanto gram positivo quanto gram negativo. O que é isso? Não é só o problema de cárie, tem outros tipos que podem surgir. O que é interessante esse cliente relatar para você? Porque manchas, todo mundo imagina, pintas, que aparecem apenas no corpo. Pode aparecer aonde? Na boca. E mancha na boca, e principalmente se ela começar a crescer muito rapidamente, tem que orientar o cliente a procurar um médico para fazer uma avaliação. Por quê? É um tipo de câncer que dá na boca e é raro? É, mas ele dá e é agressivo. Então, olha só, esse produto, a utilização do enxaguante, o que acontece? Ele ajuda a proteger, a prevenir, porém, ele pode causar manchas no dente. Como assim? O excesso de enxaguante bucal pode causar mancha? Pode. Eu esqueci de comentar com vocês. Cuidado essa história de ficar vendo na internet que, clareia o dente naturalmente. Aí vai lá, eles orientam a pegar bicarbonato e ficar passando no dente. O bicarbonato, ele é muito bom. Ele tem várias funções no nosso corpo, até mesmo para fazer alimentos. Porém, tem um detalhe.
o bicarbonato, se você fica passando no dente, é como se você pegasse uma areia e pegasse uma areia numa madeira e ficasse, uma madeira impermeabilizada e ficasse esfregando. O que vai acontecer? A princípio, vai ficar com um aspecto de bonito, porém, o bicarbonato, ele agride o esmalte, ele excessivamente, ele agride o esmalte do nosso dente, deixando o nosso dente desprotegido. Ou seja, ele tem uma aparência que ele vai ficar mais claro, porém, ele vai ficar mais sensível. Então, pense o custo-benefício, a realização de clareamentos dentais tem que ser feito sob orientação de um profissional, ok? Não dá para ficar pegando o que você viu na internet e ficar fazendo em casa e nem orientar o cliente a fazer. Dentro de alguns enxaguantes tem óleos essenciais, ou seja, esses óleos essenciais, eles estão ali para quê? Para destruir a parede celular bacteriana. Existe um outro componente chamado triclosan. Triclosan também, ele vai ali ajudar na eliminação das bactérias e fungos e bolores. Na boca, professora? Sim. Tem um caso de clientes que eles são pacientes considerados acamados. Esse paciente, de repente, teve um AVC e precisou fazer algo chamado traqueostomia. Há uma abertura nessa região aqui, aonde as trocas gasosas da pessoa é efetuado aqui direto na traqueia. Então, a pessoa não consegue respirar e às vezes não se alimenta pela boca. Passa-se uma sonda ou no nariz, ou essa sonda vai no médico, eles colocam a alimentação direto no estômago. E aí a professora sempre fala ali para os cuidadores, né? Vocês vão estar realizando a venda para os cuidadores. Orientar o seguinte, não é porque o cliente está acamado, não está comendo pela boca, que não precisa ser realizado a higiene oral. Tem que ser feito sim. Principalmente se esse cliente tiver chapa, ou seja, prótese, né? Tem que tirar, tem que escovar essa prótese, tem que passar ali um enxaguante, faz uma bonequinha ali com gás e com palito de sorvete e passa ali um enxaguante para poder justamente evitar a formação. Pode ter formação de bolor? Pode. Flúor. O flúor ele ajuda a controlar o pH da boca e contribui também para reparar o esmalte, ou seja, o malefício que pode ser causado pela cárie, tá bom? Então, esses são os tipos de enxaguante bucal mais comum. Os que tem fluoreto de acetilperidíneo, opa, desculpa, gente, gluconato de clorexidine, óleos essenciais, triclosan e flúor. Até agora a professora falou do quê? Das pastas dentais, ou seja, do creme dental, do enxaguante bucal. E agora eu vou comentar um pouquinho sobre a escova de dente. Não existe assim, qual marca de escova de dente você recomenda ou que eu devo recomendar para o meu cliente, professora? A escova de dente é algo assim, muito pessoal. Por quê? O que é importante que a escova faça? Existem escovas de cerda mole, média e dura. A atenção que a professora quer que você dê aí é que escovas infantis, elas são de tamanho menor e é importante que seja para que não machuque a criança na hora da escovação. Que as escovas, algumas têm cerdas que são flexíveis, outras que atrás, ó, conforme a imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês, ó, eu não falei das ondulações, é porque ao mesmo tempo que você esteja escovando os dentes, já seja limpa o quê? As bochechas também. Que no caso o nome consegui me lembrar aqui, é o limpador, chama-se limpador de língua. Você pode comprar ele separado? Pode. É vendido na farmácia, assim, ele é redondo e vem com um monte de sardinhas ali para você estar passando. Se a professora falar para você ali, ó, eu falei sobre escovar os dentes, o uso do enxaguatório e o fio dental. O fio dental, ele tem dois tipos de fio dental. O que você tem que dar preferência? O fio dental que não, que ele tenha até de sabores, né? Então, tem vários tipos? Tem vários tipos. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês? Que se não cuidar, os principais problemas associados à boca, ou seja, a cárie. O que é uma cárie? É uma infecção que é causada por bactérias. A gente sabe, ouve desde criança. Porém, essas bactérias, elas vão perfurando, conforme eu comentei com vocês. Vai chegar uma hora na parte tão profunda, aonde o dentista vai pedir para poder fazer o quê? O dentista vai fazer um canal, ou às vezes tem que até retirar a perca do dente. Complicado isso, né? Muito. Então, olha só. Gengivite. O que é gengivite? É uma inflamação da gengiva. E eu estou comentando com vocês aí,
Por que ocorre a gengiva? Desculpa, por que ocorre a gengivite? A gengivite é porque acumula toxina. O que é isso? Resto de alimento, fica a bactéria ali, nem por mais que seja pouco. Por exemplo, não usa fio dental. Essas toxinas que as bactérias vão ali liberando também, elas ajudam a começar, primeiro incha, e depois pode começar a fazer o quê? Fica vermelho e às vezes sangra. Qual outro problema que é correlacionado à boca ou aos dentes? A fluorose dentária. Lembra que eu comentei com vocês inicialmente que tudo que é em excesso na nossa vida não faz bem? Então, lá na infância, tem pasta de dente para infantil e tem pasta de dente para adulto. Por que é importante de criança usar a pasta que é para criança? Justamente por causa disso aqui, ó. O excesso de flúor. O que vai acontecer com os dentes? Os dentes ficam manchados. Por isso que não é recomendado que a criança use pasta dental de adulto, entendeu? Mancha, fica em desnível, não fica com um aspecto bonito. O nome disso é fluorose dental. E, finalmente, eu disse que ia trazer uma novidade aí para vocês, para que vocês entendessem ali a respeito do enxaguante bucal. Por que eu falei no meio da aula ali a respeito do álcool? Que o álcool pode causar câncer de boca. Foi feito aí, então, uma pesquisa, foi feito um levantamento baseado em informações na indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosmética. Ou seja, os cientistas, eles passaram a afirmar que há evidências que o enxaguante bucal com álcool pode causar câncer de boca. Você vai falar, nossa, professor, isso é muito sério. Sim, muito sério. Foi publicado numa revista científica na Austrália. E aí, isso foi trazido para o Brasil. Como assim? Um comitê trouxe para o Brasil essa informação e o hospital, quero me lembrar o nome, o Hospital Camargo. O doutor Luiz Paulo, o que ele falou? Ele falou que há algumas marcas que chegam a ter 26% de álcool. Ou seja, hoje existem produtos no mercado que não tem álcool. Você pode usar o seu enxaguante bucal sem problema. Se tiver que usar um com presença de álcool, o que é importante? Importante que seja sobre a recomendação do dentista. Muito bem? Entenderam bem isso? Então, quais são os tipos? Você quer ver ainda se o cliente, além de usar ali o enxaguante bucal com álcool, for tabagista. A chance é muito maior de desenvolver câncer de boca. Nunca se viu o aumento tão significativo. As pessoas hoje em dia se cuidam mais, se previnem mais contra doenças, porém, às vezes não tem a orientação adequada. E é isso que nós estamos aqui, à disposição de vocês, para que vocês possam replicar essas informações quando vocês forem para o mercado de trabalho. Entenderam bem, meninas? Então, assim, o que tem dentro de um enxaguante bucal? Eles são indicados ele é específico, mas é temporário, ou seja, não pode se usar muito tempo. Tem dois grupos. Os que são fluoretados, ou seja, na composição ali do enxaguante bucal, ele vai prevenir cárie, diminuir a sensibilidade do dente, mas sem álcool. E existem os que são antimicrobianos. Na composição dele, o que vai fazer? Também vai inibir a proliferação ali das bactérias, porém, ele é muito usado para asepsia pré- e pós-operatório. Ou seja, o dentista vai realizar uma cirurgia de extração do siso, ele pede que seja usado ali para evitar o menor nível de contaminação ali na cirurgia. Ok? Agora é o seguinte, já que nós vamos fazer aí uma revisão do que nós falamos até agora, eu vou desativar o microfone da Milena, vou desativar o microfone da Isabela, e aí eu gostaria que vocês falassem para mim o seguinte, a respeito do que a professora falou hoje na aula, até agora, a respeito do enxaguante bucal, da pasta dental, vocês têm alguma dúvida? Isso? Dúvida? Não, realmente o que eu fiquei surpresa. Pode falar, Isa. Que realmente que eu fiquei surpresa e não sabia era sobre o álcool que fazia mal para a boca. Isso. Você vê que a maioria dos clientes, Isabela, tem a mesma dúvida que a sua. O que normalmente as pessoas pensam? Tudo que tem álcool é melhor, não é? Álcool não mata bactéria? Sim. Álcool não é isso, álcool é aquilo. Então, assim, os clientes acabam realmente comprando enxaguante bucal erroneamente. Entendeu? Por quê? Para manter uma higiene saudável, então, é a escovação, é o fio dental,
é o enxaguante bucal. Então, não é só escovar o dente, ou só passar fio dental, ou só usar, ou substituir. Tem alguns casos que as pessoas substituem. Ah, tô atrasado, joga o enxaguante bucal, joga fora. Mas, na verdade, cada um tem uma função específica. Você conseguiu entender isso? Aham. E sobre a pasta de dental para criança também. Tava vendo ali que é até 12 anos, né? Isso. Então, você viu que normalmente às vezes os pais não se atentam a isso? Falam, ai, isso aí é Aham. tudo comercial. Na verdade, não é. É por causa da concentração do produto que contém. Você vê que tem adulto que tem um dente bonito, mas ele acaba ficando todo manchado? Esse é um dos motivos. É porque na troca ali entre 5, 6, 7 anos de idade, está trocando os dentes, né? E aí não dá uma atenção especial, ou a mãe faz escovar demais. Não é escovar demais, é antes do café da manhã e após as refeições. E ali, esse excesso, tudo que é excesso acaba prejudicando, entendeu, Isa? Aham. Bacana, não é? E Sim. a respeito da escolha da escova. A escolha da escova vai depender muito do seu tipo de dente. Tem um dente mais sensível, o que você vai escolher? Você vai escolher uma escova com cerdas médias a macia, ou macia ou média. Ai, comprei macia, não foi boa. Compra média. Se você comprar uma de cerda dura, sabe o que vai acontecer? Vai escovar os dentes e vai machucar. Entendeu? É, eu nunca me atentei nisso das cerdas da escova. As cerdas da escova, e tem algumas escovas que se você virar ela, aquelas ondulações que tá ali não é enfeite da escova não, sabe o que que é? É justamente isso. Não, isso aí eu sei, eu limpo a língua. É o É. limpo, você consegue vir ali a escova. Bacana. São detalhes que às vezes o cliente também não se atenta. E a nossa saliva, lembrando, ela também ajuda, sabia? Ela tem várias funções. Desde manter nossa boca ali úmida, principalmente quem conversa muito, com a professora, fala bastante, precisa bastante da saliva. E tem algumas doenças, você sabia que ela inibe a produção de saliva? Aí o cliente vai lá e tem medicamentos, eu não vou me recordar agora para falar para vocês, mas tem um medicamento que você compra que é como se for, é a mesma função da saliva. É para o cliente que tem problema de câncer utilizar na boca. Sabia disso, Isa? Não. Próxima aula você me Mas é recorda. manipulado também ou não? Não, é um produto pronto. Ah, Então, quando o cliente faz tratamento de câncer e faz um acompanhamento com o dentista, ele usa esse produto porque a boca dele não produz saliva corretamente, principalmente quando é câncer de cérebro, entendeu? Às vezes é aham, próximo ali, porque até para produzir saliva na nossa boca depende dos hormônios, entendeu? entendi. Bacana, seu aprendizado foi bacana, anotou, destacou tudo certinho aí, ó. Daqui a pouquinho a professora vai estar enviando lá, fazendo perguntas para vocês. Enxaguante bucal realmente foi constatado que causa câncer? Sim. Ô, Milena, de tudo que a professora falou hoje sobre a saúde bucal, você tem alguma dúvida? Entendi certinho. Eu também não sabia do álcool, até achei que fizesse bem mesmo. É interessante, né? Até para nós mesmos. Então, eu falo que algumas coisas que a Sim, professora vai buscar para pesquisar, para trazer para vocês, porque assim, sempre surge algo novo. E a gente tem que ficar atento, tanto para o nosso bem-estar, como para o bem-estar do nosso cliente na hora de nós realizarmos uma venda, né? sim, até pra gente não usar errado também. Isso, olha só. Então, e você, eu e quantas pessoas por aí mais não utilizam de uma forma errada, né? Então, bacana. Se foi produtivo, no mais, tem alguma dúvida? Não, Joia. entendi certinho. Fiquei feliz aí que vocês tiveram uma boa compreensão. Ó, próxima aula, a professora vai falar sobre maquiagem. Quais são os componentes que tem dentro da maquiagem que pode nos causar alergia? Qual que é a diferença ali do batom do 1,99 para o batom da Mary Kay, para o batom do Boticário, Natura... Oh, desculpa, não estou fazendo propaganda, não. Batons na área cosméticas em geral, não posso fazer propaganda. O que não pode ter em excesso no batom que vai prejudicar a nossa saúde? Próxima aula, a professora vai falar sobre isso, tá bom? Vou encerrar nossa aula dizendo para vocês, não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Então, não vamos ficar com medo o tempo inteiro. Talvez isso vai acontecer, talvez aquilo. Às vezes nós passamos uma vida inteira e nada daquilo que nós queremos acontecer. E se acontecer? Se acontecer, vamos levantar e vamos enfrentar. É esse o conselho que eu dou para vocês, ok? Eu vou interromper o compartilhamento de tela com vocês e agradecer pela presença, desejar um excelente final de semana. Caso vocês
terminando a aula, vai pegar a apostila, professora, eu vou realizar uma leitura. E se você fosse contratado ali por uma farmácia, quais as orientações que você deveria dar para o cliente em relação à saúde bucal? É importante para o seu conhecimento, como eu sempre falo, tanto pessoal quanto profissional, ok? Milena, Isabela, grande beijo, fique com Deus. Daqui a pouquinho, aproveita aí, isso aí, Isabela. Então, assim, aproveita aí para poder responder a atividade e encaminhar para a professora. Lembre-se, 2 dias, hein? Grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem.